turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, em Instagram, em lives, através do nosso Instagram, @Tilé1, há 1 ano e 3 meses. Né? Muito bem, como eu digo constantemente ou diariamente, para ficar melhor a colocação, o Papo com Tilé é um papo descontraído, um papo sem maiores formalidades. Geralmente, quem eu convido eu já conheço, né? Porque é da época lá da Rádio Metrópole, onde nós fizemos 780 programas. Estamos chegando hoje na live 206 com o nosso medalhista paralímpico Renê Pereira do Remo. Mais uma vez comigo, porque na Rádio Metrópole esteve acho que umas 2 vezes comigo conversando sobre a sua carreira. Renê, antes de mais nada, lhe parabenizar pelo seu feito. Realmente foi um negócio sensacional, algo assim que mostra o quão obstinado você é, né? Você já está nessa luta há algum tempo. Teve a chance aqui nas Olimpíadas do Brasil, mas não teve sucesso com relação a conquistar uma medalha, né? Sim. E agora você esteve bem perto até do ouro. Logo na primeira prova classificatória, você já foi para a final, né? E conquistou a medalha de bronze, o que é um feito extraordinário. Aqui no Brasil, ninguém daria, não com relação aos Jogos Olímpicos, mas se é um campeonato, terceiro lugar é uma porcaria, não vale nada, não sei, né? Se é um vice-campeonato baiano, meu Deus do céu, aquele que for no vice, já que se acabou, está perdido. A mentalidade brasileira é um negócio fantástico. Né? Mas em Jogos Olímpicos é um feito extraordinário. Né? Em Jogos Olímpicos, a medalha de terceiro colocado vale tanto quanto, claro que há uma diferenciação de ser prata para ouro e bronze. Olha aí, olha aí. O Renê está nos mostrando aí a sua medalha de bronze. E eu gostaria, então, Renê, de começar com você. Depois a gente vai dar uma recuada aí para focalizar outros assuntos, mas inicialmente eu gostaria de conversar com você. Como é que foi essa emoção de conquistar uma medalha de bronze? Você já vem correndo atrás disso desde as Olimpíadas aqui de 2016, né? É uma preparação exaustiva para que se participe de Jogos Paralímpicos. Você se prepara de 4 em 4 anos para, digamos, 20 minutos, né? Meia hora. Assim, uma preparação exaustiva para jogar tudo numa competição. Então, Renê, parabéns em nome dos nossos queridos amigos, seguidores, desportistas baianos. Realmente acho que você conquistou um feito extraordinário e eu lhe parabenizo aqui e coloco aí a live à sua disposição para você começar a falar, né, a nos contar como é que foi essa proeza. Boa noite, Renê Pereira. Boa noite, Chelé. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Realmente, Chelé, você nos acompanha. Já tive a oportunidade, como bem mencionado, a estar lá na Rádio Metrópole, contando um pouco dessa nossa saga, dessa história. E, assim, a sensação realmente é uma sensação indescritível. Né? É um trabalho que vem sendo feito há 5, 7 anos, muitas vezes de forma silenciosa. Os bastidores, aos poucos, eu acredito que eu vou ter a oportunidade de estar falando, porque para você chegar no nível de conquistar uma medalha olímpica, uma medalha paralímpica, muitas vezes não tendo o apoio, a estrutura adequada para esse feito, é realmente algo que me orgulha muito, é algo que eu só posso mesmo agradecer a Deus por ter me dado força de não desistir. Eu, em alguns momentos, em algumas entrevistas, talvez até aí mesmo contigo, eu já havia dito que é um esporte assim, feito para desistir, primeiro, pelas exigências físicas da própria modalidade, né, visto que é uma prova de 2.000 metros, né, para quem assistiu, vai observar que é algo realmente muito longo, muito desgastante, em que você precisa ter não só uma preparação física, como também uma preparação psicológica. Mas eu acho que na vida nada é por acaso. Assim, eu tive, para quem me conhece, eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido, sempre uma predisposição esportiva, eu sempre me vi como uma pessoa que iria, em algum momento na vida ali, quando jovem, quando criança, se realmente quisesse fazer algum tipo de esporte, eu tinha algum grau de facilidade, a vida acabou me levando para os estudos, e eu sentia que havia essa demanda, algo que realmente seria frustrante se eu não conseguisse, através, talvez, de uma lesão medular, conquistar. Então,
eu tive a oportunidade, para quem me conhece, né, de jogar futebol, fiz karatê, fiz vários esportes. E acabei que, em algum momento, entendi que o estudo seria algo realmente mais viável. Procurei fazer, né, o que, dentre as áreas do estudo, eu me identificava com a medicina, procurei estudar, passei no vestibular, segui, né, como médico, e logo ali, depois de formado, tive esse contratempo da vida, que, na verdade, me reaproximou do esporte, e aí foi algo assim muito natural. Eu, aos poucos, fui buscando essa identidade esportiva. Foi algo que, quando eu tive a lesão, eu confesso que mais senti a perda da identidade esportiva do que a perda dos próprios movimentos mesmo das pernas, porque era algo que abria portas, assim, eu tinha uma certa facilidade de fazer amizade. Quando eu vim de Tapetinga para Salvador, estudar no Sartre, por exemplo, eu lembro que rapidinho o próprio futebol me aproximava das pessoas. E aí, quando eu tive a lesão, eu senti muito essa perca. E aí, aos poucos, eu fui, né, por necessidade mesmo, de uma reabilitação, me reaproximando do esporte. Pouco tempo depois, descobri o esporte paralímpico, que é algo assim extraordinário, é algo altamente competitivo. Para quem está tendo a oportunidade de acompanhar, pode estar observando, né, o quão alto o rendimento do esporte paralímpico vem alcançando entre todos os países. E aí o remo, por fim, foi o esporte que me deu essa glória, vamos dizer assim, né? Que resumiu e que me deu essa identidade esportiva. Agora, óbvio, isso é fruto de muito esforço, de muita dedicação. Recentemente, você esteve aí conversando com o Marcelo Afonso, que é uma pessoa que está comigo aí há 7 anos, algo que realmente é uma pessoa que realmente faz parte dessa história. Não só ele, eu diria que 4 pessoas principalmente, né, que é o Marcelo, o Jair Fonseca, que é um técnico de remo, o Soares, da CBR, o César, de São Paulo, mas obviamente que Marcelo, pela própria relação, pela proximidade, pela amizade, é uma pessoa que é o meu parceiro, o meu amigo, que faz o papel muitas vezes até de coach mesmo, de psicólogo, vamos dizer assim. E assim, eu só tenho mesmo que agradecer. É algo que foi realmente muito difícil, porque nós não temos uma estrutura na Bahia que permita um atleta chegar a esse nível. Então, eu me orgulho de ter chegado a esse nível morando na Bahia, né? Eu não precisei sair do meu estado. Eu acabei criando condições para que, mesmo morando aqui, mesmo ouvindo não, foram vários nãos, né? Foram várias portas fechadas e eu me mantive. Eu acho que essas portas que se fecharam se viram mais como mola propulsoras do que como um caminho de desistência. Muitas vezes eu confesso assim que quando eu ia treinar era nos nãos que eu me apegava. Óbvio que o carinho dos amigos, o carinho da família, o incentivo, a gente também leva isso ali na hora que está se preparando. É por eles que a gente faz todos esses esforços. Mas, basicamente, eu diria que a minha trajetória foi feita em cima de 2 coisas. Uma, em busca de buscar essa trajetória esportiva. Outra, para entender, dar um sentido melhor a esse, sei lá, né, a essa casualidade que ocorreu na minha vida aos 26 anos, em que, gozando de plena saúde, acabei tendo uma lesão medular e ficando paraplégico. E a terceira, aos muitos nãos que eu ouvi e que eu comprei a briga no sentido de que falei, eu vou provar que é possível sim, e me sinto muito feliz. Essa medalha de bronze aqui, você não tem noção do valor que ela tem para mim, por esses motivos que eu estou mencionando. Uhum. Bacana. Você falou aí de muitos nãos. E você teve alguns sim, ou vários sim, ou muitos sim também? Os sims eu tive também, né? E eu acho que nesse momento a gente deve até priorizar mais eles do que os nãos. Os não acho que vai ter um momento específico. Eu tive o sim da minha família. A minha família sempre acreditou em mim. Quando eu falo minha família, é minha família de origem, meu pai, minha mãe, que é uma pessoa altamente religiosa.
ela sempre me incentivou nessa aventura, ela sempre acreditou nessa aventura. Minha família de formação, né, minha esposa Priscila, meus filhos, que na verdade são as pessoas que me toleram, né? Vamos dizer assim, porque para você buscar um objetivo desse, muitas vezes você passa a ser um pouco ranzinza, você evita eventos sociais, e isso obviamente que é difícil, assim, né? E aí, ao longo do tempo, eu diria que Deus me deu a oportunidade de ir fazendo, assim, formando um grande quebra-cabeça de pessoas que apareceram e que compraram essa briga, né? Então, quando eu falo Marcelo Afonso, para você ter ideia, eu conheci Marcelo fazendo uma pós de medicina do esporte. Eu entrei numa pós, não para exercer como médico, mas para entender um pouquinho sobre fisiologia, sobre o que deveria estar fazendo para alcançar um objetivo desse. E aí vi lá ele numa palestra, a gente não se conhecia, então acabou batendo um papo, iniciando ali uma amizade, que no fim das contas passou a ser o meu fisiologista, uma pessoa que deu seguimento. Até hoje, nós somos 7 anos de uma relação que iniciou, né, de uma forma basicamente profissional e hoje é uma relação de profissional e de amizade. E nesse caminho ele foi me apresentando outras pessoas, então nós temos nutricionista, Moisés Feitosa, fisioterapeuta, eu me sinto privilegiado de citar assim uns 3, né? Tem o Igor da Corpore, tem o Fabão, tem o Igor também que trabalha na AIF. São pessoas que assim viam o meu esforço, né? Viam as dificuldades e que não hesitavam em dar esse apoio quando necessário. Às vezes é até difícil assim, de estar falando, porque ninguém consegue nada sozinho. São muitas as pessoas que se envolvem num projeto desse, mas a Escola Baiana, por exemplo, de Medicina, quando eu participei da Rio 2016, eu fiz algum tipo de reportagem, algum tipo de matéria, em que eu acabava expondo a minha dificuldade de ser um atleta, que faz parte de um esporte náutico, ou seja, o remo, para quem não sabe, é um esporte feito na água. Eu tinha conseguido chegar na Olimpíada do Rio, treinando em um simulador de remo. Então, quando você treina um simulador de remo e vai para uma competição dessa, para sentar em um barco, achar uma regulagem, que seja uma regulagem competitiva, e que seu cérebro consiga entender o que fazer durante 2.000 metros na água, é totalmente diferente do que você precisa entender do que se faz num simulador. Então, eu tinha essa desvantagem. No fim das contas, para quem assiste, para quem vê uma prova, nunca vai se atentar a isso. As pessoas se apegam muito em quem chega em primeiro, quem chega em segundo, quem chega em terceiro. Né? Ninguém quer saber se aquele tem barco, se aquele tem remo, se aquele tem oportunidade de estar treinando no local adequado. Então, isso era uma coisa que me machucava muito. Mesmo morando numa cidade com água, eu basicamente não treinava em água. Então, busquei por diversas vezes o Estado, o governo, pedindo esse apoio. Quando a gente não tem uma credencial, que eu espero que essa realmente seja a credencial que faltava para que as portas se abram, a gente até tem o acolhimento, mas muitas vezes não tem a resolutividade, né? Vamos dizer assim. As pessoas ouvem, lhe servem um cafezinho, lhe dão a atenção, mas o que você realmente precisa, que é a logística, para poder conseguir atingir o objetivo, isso não é ofertado. Então, quando eu classifiquei o barco, foi me ofertado a situação de que iriam criar uma forma de estar treinando em Pituaçu. Isso acabou não acontecendo. Eu fui buscando, através de amigos, aí surgiu a Escola Baiana de Medicina, que foi onde eu me formei, o interesse de me ajudar a montar esse polo de treinamento em Pituaçu. Então, hoje a gente tem lá montado os contêineres. Isso foi feito de uma forma muito organizada, foi contratado um arquiteto, feito um projeto ecologicamente sustentável, algo que não iria agredir o parque. Mas, para você ter ideia, Tila, foram 2 anos buscando os órgãos competentes, o INEMA, o SEMA, a CETRE. Uns delegavam para o outro devolvia a pauta, até que na época Elias Dourado, que estava na SUDESB, que de alguma forma é até conterrâneo meu, de Conquista, de Itapetinga, ele assim viu minha luta, eu acho que se sensibilizou
e comprou a causa no sentido de permitir que eu, pelo menos, instalasse lá os contêineres. Esses contêineres foram instalados, porém, a acessibilidade à lagoa ela ficou pendente, de modo que eu tinha os contêineres, né, o material, vamos dizer assim, instalado lá, mas não tinha como acessar a lagoa. Então, depois dessa fase completada, a gente acabou tendo problema também com plantas, né? A Lagoa de Pituaçu, infelizmente, recebe dejetos de alguns prédios ali da redondeza e na época que eu estava iniciando os treinos, a gente teve problemas ali com algumas baronesas, então eu chegava lá cedo, 5 horas da manhã, 5h30 para treinar, e aí dependia do dia, dependia do vento, a lagoa estava, né, repleta de plantas, e aí não tinha nem como botar o barco na água. E aquilo era muito frustrante, porque eu sentia que, pô, parece que cada vez mais que eu tento, que eu remo, mais as coisas jogam contra. E aí, novamente, eu busquei os órgãos, tentando essa ajuda, pedindo para que limpasse, né, o espelho d'água, para que eu pudesse estar treinando. E, novamente, começou esse jogo de empurra-empurra. Diziam, na época, que isso era de competência da Embasa, a Embasa dizia que era de competência do INEMA. Fato é que isso foi me desgastando. Eu percebi que se eu ficasse preso àquilo, eu iria me consumir emocionalmente e não iria conseguir atingir meu objetivo. Então, visto essas portas fechadas, eu acabei criando, vamos dizer assim, o meu modo de ser, de conseguir isso de uma forma autônoma, quase autônoma, vamos dizer assim, né? Ter esses apoiadores, que eram aquelas pessoas que me encorajavam, que diziam, Renê, eu vou estar com você independente do que aconteça, que a gente acabou de dizer. E dessa forma, por fim, no ano passado, a gente teve aquele problema da pandemia, que foi realmente assim, um susto muito grande, porque em ver a possibilidade de não estar participando de uma edição depois de tanto esforço e preparação, realmente é algo que me preocupou, me deixou assim com um sentimento de frustração, mas a partir do momento em que foi adiado os jogos, que disseram, não, vai haver sim, daqui um ano, e estabeleceram uma data, ali meu cérebro novamente começou a criar novas estratégias. Inicialmente estava tudo muito restritivo, a gente tinha medo do que poderia estar acontecendo, preferi ficar mais em casa, mas aí em outubro eu acabei adquirindo o Covid. Foi um susto, me automonitorei, tive apoio de alguns colegas também, em que ali me trouxe a segurança de que eu estava passando pela doença de uma forma segura. E aí eu acho que depois do Covid eu me libertei, vamos dizer assim, novamente para o esporte. Minha mente voltou a traquinar, a pensar nessa hipótese. E aí foi assim de uma forma muito natural. Eu peguei um dia, né, um drone que eu tenho, o celular, o GPS, e adentrei a linha verde. Falei, cara, se eu não tenho aqui dentro de Salvador, né, a lagoa, o local que eu preciso, eu vou buscar na linha verde esse local. E aí fui pelo GPS, onde eu vinha uma certa concentração de água, eu me aproximava, levantava o drone, tentava identificar, e aí acabei encontrando em Porto Sauípe, e ali na região de Baixio, uma lagoa. Comecei a sondar como é que eu iria, né, adentrar dentro dela, e aí, assim, para resumir, acabei alugando um flat do lado da lagoa, que talvez foi assim a grande sacada para que tudo isso iniciasse esse projeto. Então, eu passava de segunda a sexta longe de casa, isso a partir de janeiro de 2021. Eu saía de casa com meu isoporzinho, né, o carro parecia um caminhão, assim, né, com isopor, com remo ergômetro, com a comida que passada pelo nutricionista, e ia com o Jair, né, com o Baratão, para esse local, que é um local bem bucólico, assim, um lugar que traz paz, e praticamente virei o jacaré da lagoa lá, diariamente treinando, adquirindo um contato com água, aprimorando a técnica, que era uma coisa que eu sempre ouvia, que me faltava, mas como eu iria adquirir se não tinha contato com a água? Não é uma lagoa que tinha as dimensões que eu precisava, visto que a gente, né, a prova de remo é uma prova de uma raia de 2.000 metros, e lá a gente consegue uma distância, uma raia de 500 e outra deslocada de 1.000. Mas isso foi me aprimorando,
E aí, quando foi mais ou menos em maio, junho, a gente teve a primeira concentração da CBR de 15 dias em São Paulo, e aí veio aquela sensação no coração e na mente de que eu precisava ir embora para São Paulo, passar lá os meses de junho, de julho, fazendo tomada de tempo, porque um atleta, para ir para uma competição dessa, ele precisa saber exatamente quem ele é. O que é saber quem ele é? É saber o tempo que ele faz, né? Não dá para chegar lá na hora e buscar desviação em uma modalidade altamente competitiva, onde os países têm toda uma estrutura, tem raia balizada, os atletas treinam com todas as condições necessárias para estar ali, né, entre os tops. E essa minha passagem em São Paulo, eu tive o apoio de um clube, o Remo Meu Rumo, e aí é onde entra o César, né, que também deu esse suporte no clube. E aí eu realmente comecei a ganhar confiança, né, porque eu comecei a fazer tomada de 500, comecei a fazer tomada de 1.000, de 1.500, e vi que para os tempos que a gente tem a nível mundial de recorde, meu tempo era bem competitivo. Basta lhe dizer que eu fui para os Jogos de Tóquio quebrando o recorde em 10 segundos, no meu último dia. Eu já havia quebrado o recorde mundial, de que a gente tem conhecimento, e lá, no último dia, a gente acabou quebrando um recorde em 10 segundos. Obviamente que isso, né, não podia ser divulgado, então eu fui para brigar por medalha. Marcelo Afonso esteve aí, eu acho que há 15 dias atrás, fazendo uma entrevista, e ele demonstrou aquela confiança baseado exatamente nisso, porque a gente sabia do nosso potencial. Isso foi demonstrado nas eliminatórias. Eu acabei caindo numa bateria dura com o russo, que no Mundial Classificatório havia sido o segundo colocado. Tive na mesma bateria o Austríaco, que é ex-mundial. Ele é 2 vezes medalhista de prata, tanto em Londres como nas Olimpíadas de Rio. E eu confesso que meu coração estava tranquilo de enfrentá-los, porque eu sabia que eu estava preparado. A prova realmente foi uma prova muito boa. Eu fiz uma prova, no meu entendimento, sem erros. Eu acabei passando em primeiro na bateria, um resultado realmente muito bom. Na bateria seguinte, o ucraniano, que era o favorito por ser o atual campeão mundial e o atual campeão paralímpico, passou com a diferença de 1 segundo em relação a mim. Então, eu tinha certeza que, na final, eu iria brigar remada a remada com o ucraniano, mas a esparsidade que eu tive, os problemas que eu tive no início da prova, ali nos 700 metros, me tirou a confiança. São coisas que ali, talvez, quem está assistindo não consiga visualizar. E aí, dos 1.000 em diante, eu fiz uma prova mais estratégica, porque eu sabia do esforço que eu tinha, e para mim seria realmente muito frustrante voltar, depois de tudo isso que a gente está conversando, sem nenhuma bolacha, eu chamo, né? Sem nenhuma bolacha para casa. Então, quando eu vi que o ucraniano seria mais difícil de buscar, e vi que o australiano, que eu tinha ganhado nas eliminatórias, estava um pouco distante, o inglês ameaçando, eu acabei, talvez, tendo uma mentalidade um pouco mais conservadora, mas que, sem dúvida, é um bronze que vale ouro, é um bronze que traduz todo esse esforço e que talvez me devolve estar um pouco mais tendo espaço na mídia, mostrando para as pessoas que nós temos sim capacidade de alcançar níveis muito bons quando há espaço, quando há oportunidade, quando há vamos dizer assim, possibilidades para que a gente brigue de igual por igual. Então, essa medalha eu dedico a todo o povo baiano, dedico a todos que emanaram energias positivas. E a você, sem dúvida, que lá atrás, depois desse seu relato aí, nem todos dão esse apoio. Quem ele descobriu, na verdade, foi meu filho Leonardo, né? Que foi quem me sugeriu fazer a entrevista, a primeira entrevista com você. Mas, o René, por tudo isso que você colocou aí, eu acho que você merece parabéns triplicado, até mais um pouco. Porque eu por exemplo, Marcelo Afonso falou aqui da sua dificuldade, daqui a pouco eu vou botar até Marcelo aqui para papiar um pouco com a gente. Marcelo falou sobre todas as dificuldades, mas do jeito que você colocou aí, né?
realmente trazer uma medalha de bronze foi um feito extraordinário, porque com tanta dificuldade, com tantas coisas, pedras colocadas no caminho, como é que, meu Deus do céu, eu não consigo entender como é que o governo do Estado, como é que as autoridades não ajudam um atleta que tinha todos os requisitos para ganhar uma medalha. Eu fico Sim, assim, pasmo com um negócio desse, que quando as medalhas começaram a surgir para os baianos aqui, o governador chegou a dar uma declaração de que aumentaria em 1.200.000 reais para alguma coisa aí, para jogo, para a preparação dos futuros Jogos Olímpicos e tal. Quer dizer, nessas horas, e aí a crítica não é só direta para ele, não, também para as autoridades de um modo geral. Nessas horas em que se conquista uma medalha, acho que foi até no caso da medalha do Herbert, o menino do judô, né? sim. Até a assessoria dele confirmou comigo hoje, a assessoria de Everett confirmou comigo hoje para ele dar uma entrevista aqui no dia 13 dessa Que segunda-feira, que legal. vem a 8. Então, assim, quando houve aquela medalha de ouro, aí o governador logo se arrolou, colocou a cara na tela para dizer que iria aumentar 1.200.000. Quer dizer, parecia até coisa que, me desculpe, viu, a franqueza de se aproveitar da situação, do momento, né? Para fazer a média, porque isso ele sabe que um mês, 2 meses depois, já está esquecido. Então, meu Pois é, amigo, Tila, aí você está não falando, dá é para entender. importantíssimo. Toda essa É dificuldade import... que você teve é algo realmente assim inacreditável. É muito importante você falar isso, porque, assim, se tratando, por exemplo, de Jogos Olímpicos, Paralímpicos, as autoridades costumam lembrar muito de 4 em 4 anos, quando elas ocorrem e quando os resultados aparecem. Mas, para você chegar a uma situação dessa, de conseguir uma medalha, existe vários estudos, não sou eu que estou dizendo, né? Um atleta olímpico, por exemplo, para ele alcançar uma medalha, é uma preparação de 7 a 9 anos. Um atleta olímpico, um paralímpico faz uma estimativa de 5 a 7, que é o que acontece comigo. Eu iniciei ali em 2014, agora em 2021 é que eu alcancei esse feito, né, de ser um medalhista. E o que a gente precisa realmente é de políticas de Estado, não políticas de governo. Então, assim, de boas intenções existem muitas pessoas. Eu não vou aqui julgar, quem sou eu para julgar as intenções do governo, de quem quer que seja. Mas a gente sente na pele, né? A gente está ali no dia a dia, a gente clama por esse apoio, sabe do potencial que a gente tem e óbvio que se sem apoio é possível, imagine com. Então, hoje eu me sinto feliz e tranquilo de dizer que eu tenho convicção de que temos sim capacidade de chegar a lugares ainda mais altos. Gostaria muito de que esse apoio viesse. A gente, para quem não sabe, tem programas no Estado que, como Faz Atleta, que é um programa que eu entendo até ser um programa muito bom, mas que é pouco divulgado. É um programa em que o atleta, eu, por exemplo, me sinto, vamos dizer assim, desestimulado de buscar, porque é um programa que, vamos só para explicar, ele é dividido em classes, né? A pessoa que tem ranking nacional, ranking internacional, ranking olímpico. Aí você tem direito de fazer um projeto para dar entrada lá no Estado, só que você precisa ter o apoio de uma empresa que pague ICMS ao Estado para que esse imposto seja revestido no projeto. Só que aí na prática, eu, por exemplo, sou ranking olímpico, paralímpico. Eu tenho lá como fazer um projeto no valor X, baseado, obviamente, no cronograma que eu tenho durante o ano. Aí a gente gasta tempo, busca, às vezes, até pessoas que trabalham com isso para fazer o projeto, gasta dinheiro para poder fazer o projeto. E aí, na hora que tem que estar batendo na porta das empresas, as empresas não sabem exatamente como operar, como funcionar. E aí eu, por exemplo, me senti, às vezes, mendigando. Eu bati na porta de umas 2 ou 3, elas demonstraram até interesse, mas não sabiam como operacionalizar. E aí fala, não, tudo bem, a gente vai observar, a gente vai tentar entender. E aí não dava uma resposta. E aí eu comecei a ver que se eu estivesse gastando minha energia nesse assunto, eu não ia fazer nenhuma coisa nem outra. Então, eu preferi, né, seguir, vamos dizer assim, uma carreira solo nesse sentido de apoio, de focar no meu sonho mesmo, que era trazer
um título inédito para o nosso país, para o nosso estado, do que ficar batendo de porta em porta, ouvindo não. Mas, assim, eu acho que talvez essa minha voz possa estar fazendo com que o Estado repense o programa, não no sentido de não existir, mas de facilitar com que a iniciativa privada possa estar investindo nos atletas baianos. A Bahia deu show. Isso aí virou até motivo de brincadeira aí, que se a Bahia fosse um país, né, estaria, sei lá, em tal posição. Mas aí pare e pesquise cada atleta daquele, quais foram os que realmente tiveram apoio direto do Estado. Eu não sei lhe dizer assim, né, quais seriam. Muitos deles, inclusive, não moram no Estado, moram fora do Estado. Moram em Minas Gerais, outro mora no Rio de Janeiro. Eu me sinto assim, muito honrado de ter sido um atleta que chegou aonde cheguei, morando em Salvador, né, morando na Bahia, enfrentando todas essas dificuldades e, obviamente, acreditando nesse sonho que, sem dúvida, não tem preço. Eu faria tudo de novo, me colocaria em xeque, né, em todas as situações que coloquei. Obviamente que tem limite, né? Eu tive tudo na vida, tem ganhos e tem perdas. E as perdas, por exemplo, foi estar longe da minha família, foi estar tendo alguns tipos de desgaste que eu, sinceramente, não sei se eu estou disposto a pagar para uma próxima, mas sei claramente que tenho potencial e tenho capacidade de chegar mais longe e espero que isso venha a acontecer com o apoio das instituições, com o apoio das empresas, para que a gente possa estar representando cada vez melhor o nosso estado e o nosso país. Uhum. Ô, René, me diga uma coisa, você, depois que aconteceu esse episódio da lesão medular, você pensou em algum outro esporte ou se direcionou logo na sua cabeça o remo? Pois não, o remo ele apareceu por acaso, assim. Por acaso? Recentemente eu tenho recebido até algumas mensagens assim, que têm me deixado muito emocionado de amigos de infância, dos quais vou encontrar agora em Tapetinga. Estou a caminho de Tapetinga, inclusive. Eu cheguei, né, hoje de madrugada do Japão, já estou a caminho, parei aqui em Ubaitaba, né, na terra do Isaquias. Vou dormir aqui hoje, que é próximo, e amanhã sigo, que é exatamente falando isso, falando dessas minhas vivências esportivas, de quão fácil era a minha aptidão para diversos esportes. E aí, depois da lesão, o esporte que eu pensei em buscar foi a natação, mas não no intuito de competição, né? Como eu tinha perdido o movimento das pernas, eu achava que eu indo nadar, mandando estímulos do cérebro para as pernas, por exemplo, a bater os pés, aquilo iria me ajudar a, de repente, recuperar a motricidade. Só que o espírito competitivo, que sempre foi nato da minha essência, se aflorou logo depois. Me disseram que haveria um campeonato Norte-Nordeste em Natal, se não me engano, no ano de 2010, 2011. Aí fui nesse campeonato. Quando cheguei lá, Tilé, e que vi aquele mar de gente, assim, com vários tipos de deficiências, competindo de uma forma, né, tão alta, num rendimento tão alto. Eu cheguei lá, por exemplo, para competir uma prova de 50 metros. Eu me inscrevi em uma prova só, que eu só queria me experimentar. Aí acabei sendo medalha de bronze na prova. E aí voltei assim, falei, pô, cara, os caras são ligeiros mesmo. Eu pensando que ia chegar lá, ia ganhar, ia mandar ver. Aí quando eu tomei logo uma porrada assim, eu falei, porra, se eu quiser esse negócio aqui, eu tenho que me dedicar. E aí, assim, mais para frente, um próprio rapaz que tinha na natação me disse que tinha uma escolinha de remo ali no DIC. Aí fui lá fazer um teste, fiz um teste, e aí pelo olhar do Cláudio, que era o rapaz que trabalhava lá no DIC, eu percebi pelo olhar dele que ele me viu como bons olhos. Ele não chegou a comentar isso não, mas eu já era boleiro da vida, assim, de esportes. Aí eu falei, bom, esse cara olhou, né, com uma cara assim de que gostou. E aí percebi logo depois que para o meu biotipo, talvez o remo fosse mais adequado. E aí foi algo natural, né? Na época eu não podia me envolver, eu tinha acabado de casar, se não me falha a memória, estava com a vida
assim, iniciando ali. Mas fiz aquela programação, né? Sabia que os Jogos Rio 2016 iriam acontecer no Brasil, e aí fiz um cálculo de, eu vou procurar estudar um pouquinho para entender um pouco melhor. Foi quando eu conheci essa fera aí que nos acompanha, Marcelo Afonso, como eu já mencionei. E em 2014, eu fui aos Estados Unidos, comprei um simulador de remo, esse tal simulador que passou a conviver na minha sala, onde eu treinava basicamente diariamente. E em 2015, assumi a vaga da seleção, do qual até hoje estou representando ali. E é essa história que a gente está aqui compartilhando e conversando. Muito bem. No quadro aí agora também já o nosso querido Marcelo Afonso, que foi quem preparou o René Pereira nesses últimos 4 ou 6 anos, salvo engano, para a Olimpíada primeiro do Rio de Janeiro e agora para a Olimpíada a Paralímpica de Tóquio, né? Que seria em 2020 e passou a ser esse ano 2021. Que exemplo, hein, meu amigo Marcelo Afonso? Um grande abraço, boa noite, Marcelo. Boa noite, Tilé. É um prazer estar aqui com você. 15 dias atrás batemos um papo e eu, como o René falou, a gente trazia um otimismo muito grande e não era à toa. Nós tínhamos certeza do que ele era capaz de fazer, fruto exatamente de toda a preparação do que René realizou durante esses 40, 50 dias antes da competição. E aí, como eu já falei a ele, reforço o meu orgulho e o meu parabéns pela forma como ele se comportou, quase que como um cavalo de corrida, ficando na baia ali, preso, só comendo, dormindo e treinando o tempo inteiro, ia e voltava para o quarto e treinava, longe da família e tal. Foi realmente um exemplo, foi exemplar o comportamento de René durante todo esse processo. E aí, volto a dizer, o nosso otimismo era grande porque a gente tinha certeza do que ele era capaz de fazer. Na nossa live, na oportunidade, eu não disse que ele tinha batido 2 recordes mundiais seguidos. Isso era um segredo em 20 chaves guardado para os adversários não saberem, o que demonstrou exatamente na eliminatória ele ali chegar e colocar mais de 30 segundos na frente do australiano, que em função do que aconteceu exatamente na final, fruto da espasticidade durante a prova, me surpreendeu ver ele na frente, brigando ali, porque ele já tinha dado esses 30 segundos com muita tranquilidade, chegar na eliminatória assim, frente a frente com o Romain, que era o principal adversário dele. E aí a gente foi para a final acreditando que poderia ser um ouro ou uma prata. A gente não pode também negar as competências do adversário, que estava ali, né, com 1 segundo de diferença entre eles, poderia dar qualquer um efetivamente. Mas, na final, o coração, eu acho que eu não contei para René, não, eu estava com um monitor desse, minha frequência chegou a mais de 150 batimentos, eu sentado na minha sala, vendo na televisão aqui. Uma adrenalina, mas ele viu depois a minha emoção de ele conseguir o bronze, que realmente a gente não merecia não ganhar uma medalha, né? Porque era fato ou ouro ou prata, né? Principalmente pela eliminatória que ele apresentou, pelos treinamentos que ele vinha fazendo. E quando a gente viu ali aquela situação e não sabia o que estava acontecendo, porque eu não sabia da espasticidade aqui, não dá para ver dentro pela televisão o que estava acontecendo no barco na hora. Né? E ainda apareceu um azarão espanhol ali, que foi um atleta que normalmente não daria trabalho nenhum, mas deu trabalho. Né? Ou seja, são muitas circunstâncias que compõem o resultado competitivo de um atleta. A coisa não é matemática, ela é psicobiológica. Né? A gente brinca com o chamado exoesqueleto do treinamento, que é uma periodização de treino. A gente prepara toda uma periodização de maneira matemática, de maneira fisiológica, de maneira organizada, mas tem muitos fatores que envolvem, né? Inclusive o ambiente da prova, temperatura, vento como vem, de frente, de costas, e esse fato aí que foi um fato completamente distante, nunca tinha acontecido em prova, que eu me lembre, René me corrija, e realmente
é algo que poderia ter sido evitado, mas aconteceu. E aconteceu, graças a Deus, ele conseguiu. Ele tem uma semana, ele tem uma final muito bacana a partir dos 1.500 metros, o que demonstra uma capacidade fisiológica interessante na resistência aeróbia. Então, ele tolera bem esses últimos 500 metros da prova e foi tudo certo. Está aí, como a gente brinca, medalha não tem cor. O próprio René já citou aqui o quanto você falava de sua confiança, mas eu vou dar o meu depoimento, porque a entrevista há 15 dias atrás foi comigo, né? Aqui, e uma coisa assim fantástica, o esporte, a maioria das modalidades, você não tem como prever nada. Como você colocou aí, Marcelo, as dificuldades na hora da prova aparecem, uma série de fatores, mas você foi categórico em afirmar, vem medalha. Você foi categórico em afirmar para mim que vem medalha, pode esperar que vem medalha. E, na hora da competição, eu vi um vídeo depois que você postou, né? Você assistiu a competição, loucura total. Vergonhoso, Tila, vergonhoso. Não, tudo que é feito com o coração não tem nada de vergonha, né? A gente sentia a emoção que você estava passando naquele momento, sabe? Você e a sua senhora, né, sua esposa, estavam os dois assistindo, isso. Foi isso? A coach aí eu adorei aquele vídeo, porque assim, eu acho que nada pode ser. Vou filmar aqui para mostrar que eu estou torcendo. Não, você colocou para fora o seu sentimento de, né? Foi fantástico aquele vídeo. Fantástico. Você assistiu, René? Pois é, Tila, esses vídeos são os vídeos que estão me emocionando. Cada vez que eu vejo vídeos, cada dia um ou outro me aparece com um vídeo mostrando aquela final que realmente foi emocionante, principalmente os 500 metros finais. O de Marcelo, eu nem vou dizer, né? Pela relação próxima que a gente tem, por tudo que a gente viveu esse período todo. Quando eu vi, a garganta dá logo aquele nó, assim. Porque, assim, a gente está lá na prova, não está vendo o que está acontecendo, né? E aí tem vários amigos, colegas que me mandam vídeo, até lá em casa mesmo, meu pai xingou nomes absurdos, vendo a prova, assim, de alegria mesmo, de felicidade. E aí são vídeos que eu confesso que eu faço replay, assim, inúmeras vezes. O de Marcelo mesmo é um em que eu não canso de olhar, porque eu sei, né? Ele sabe também da luta que a gente teve, dos momentos que a gente passou, e isso, assim, é o que realmente fica na memória, na lembrança, e é aquilo, não tem preço mesmo, né? É algo realmente, uma conquista. Infelizmente, o esporte assim é feito de pódio, né? A gente, talvez, ali se chegasse em quarto, nada do que a gente está falando aqui de esforço, de mérito, seria em vão, mas, obviamente, que é através da medalha, da conquista, do pódio, que a gente consegue demonstrar para todos que vale a pena insistir, que vale a pena acreditar, que vale a pena ter sonhos. E é isso. Eu só tenho a agradecer. Tá? Eu estou até assustado assim, com as mensagens de carinho, de apoio, sei lá, de tudo que está chegando. Tem muita brincadeira, né? Até por curiosidade, estou vendo aqui que tem umas mensagens aqui falando de uma gaita, de que eu soprava. Essa gaitinha fez o maior sucesso lá no Japão. Eu ganhei em Hamamatsu no período de aclimatação. E ali a gente, quando fica muito nervoso, né? Às vezes está ansioso. Eu acabava brincando. Assim, antes de entrar no barco, eu comecei a soprar a gaita. Não sei tocar uma nota sequer. E eu percebi, na primeira vez que eu toquei, os japoneses todos começaram a bater palmas assim no pontão. Os atletas, os meus adversários, ficaram me olhando, assustado. E aí eu percebi que aquilo, de alguma forma, desestabilizou e quebrou o clima do negócio. E aí, eu acho que a gaita foi a gaita, eu chamo ela da gaita da sorte, está aqui no meu pescoço. E aí, toda vez que eu ia entrar no pontão, eu soprava a gaita, o povo batia palma, os adversários me olhavam. Exímio músico! No dia, então, em que eu bati o Eric Roy, né, o ex-campeão, que eu cheguei no final do pontão e soprei a gaita, cara, o pessoal, né, ficou impressionado. E aí me perguntavam, inclusive, qual era a música que eu cantava. E aí eu não sabia dizer qual era a música. Eu dizia que era uma espécie de mandinga, né? Que era os
invocando da Bahia. Inventei lá, tive que inventar alguma história para justificar o canto da gaita. Uhum. Olha a gaita aí. Sai qualquer coisa, Tilé, quando ele toca. Agora, deixa eu tentar fazer uma. Como é que eu poderia dizer? Uma comparação, não. Dá para passar. Por exemplo, no caso de Marcelo, Marcelo estava muito, muito eufórico. Eu não sei se deu para ele parar para pensar nisso. Dá para, na hora que você está assistindo ali, e você, Renê, dentro da competição, dá para você sentir, eu vou chegar? Em que momento você sentiu, eu vou chegar? Sim. Eu vi a opinião de cada um. Posso começar, Marcelão? Fale, Renê. Pode, diga. Pois é, o que aconteceu? No meu caso, a gente teve, assim, só para explicar, Tilé, normalmente quem os melhores tempos, normalmente eles são centralizados na raia 3 e na raia 4. Naquele dia em específico, estava tendo um vento contra e um vento lateral em que os coordenadores de prova entenderam que as raias 1, 2, nessa ordem, 1, 2, 3, 4, seriam as mais privilegiadas. O que acabou botando o Roman, que tinha o melhor tempo na raia 1, eu com o segundo melhor tempo na raia 2 e assim por diante. Observando a prova depois, eu acho que foi um erro da equipe ter feito isso, porque era o mesmo vento que eu tinha corrido na eliminatória. E aí o Eric, ele teve esse privilégio de vir na raia central, observando o que estava acontecendo, ou seja, o espanhol saiu num projeto kamikaze dele lá, em que ele saiu brigando assim, até os 1.500 metros com a primeira colocação. E eu confesso que quando eu caí ali entre o Roman, que era o ucraniano, e o inglês, que era um atleta, sabia que era um atleta perigoso, achava até que ele ia ganhar do australiano. E do australiano, que eu havia ganhado nas eliminatórias, meu mundo, de forma errônea, a gente aprende com as provas, se concentrou apenas naqueles 4 atletas. Eu e nos outros, né, que estavam ali do meu lado. Eu só vim entender e saber que o espanhol fez aquele provão no final de tudo. Era capaz de eu passar uma vergonha mundial, de chegar em quarto, levantar o braço, comemorar que eu tinha chegado em terceiro e sequer saber que tinha acontecido aquela situação. Então, eu não vi o espanhol hora nenhuma da prova. Ele realmente fez uma prova surpreendente. Vi o Roman se distanciar no momento em que minha espacidade entrou. O Eric, que eu havia ganhado nas eliminatórias, eu conseguia visualizar ele no meu campo visual aqui o tempo todo na minha lateral, e o inglês eu vi ficando, cada vez ficando, mas eu sabia que ele tinha 500 metros finais fortes. Então, por mais que eu vinha ali administrando ele, eu sabia que eu tinha que me concentrar e guardar uma reserva para os 500 metros. E aí o que aconteceu foi isso. Chegou uma hora que eu confesso que eu desisti de brigar pelo ouro, que era a minha intenção de prova. Eu achava que eu ia vir até os 1.500 brigando com o ucraniano. Vi que com o problema que eu tive durante a prova, ele se distanciou e aquele sonho praticamente estava extinto. Em relação ao australiano, eu ainda sabia que eu tinha possibilidade, até porque eu tinha ganhado dele nas eliminatórias, mas aí, confesso que quando chegou nos 1.500, até por não ter esse peso no pescoço ainda, e ter muita vontade de colocar, eu acho que naquele momento eu fiz uma prova mais estratégica, no sentido de beleza, Austrália, vou deixar você seguir aí, né? Não vou tentar lhe incomodar e brigar, até para não correr o risco de entrar a Espacidade e o Clonos e de repente perder aqui a terceira colocação, mas você é inglês, eu não vou deixar mais você me encontrar. E aí eu basicamente controlei o inglês para garantir a terceira colocação, sabia que ele ia aumentar, então também aumentei ali nos 500 metros finais a intensidade de remada, que foi o suficiente para passar o espanhol, que estava lá do outro lado. Eu não sequer estava vendo ele, eu só vim entender tudo aquilo, né? Toda aquela situação que aconteceu, que ele veio basicamente até os 1.500 na frente, brigando ali pela segunda e terceira colocação, no final da prova, vendo o vídeo. Porque na prova mesmo, eu nem prestei atenção. O que foi um erro meu, de subestimar o atleta, vamos dizer assim, e no meu entendimento também foi um erro da organização da prova de não ter feito o certo, que era colocar os melhores tempos na raia central, onde a gente consegue ter uma visão periférica melhor. E você, Marcelo?
Quando foi que você sentiu, vai dar realmente medalha? Eu não sei nem se deu tempo para você sentir isso, porque você estava tão eufórico, gritando tanto, vibrando tanto, que eu não sei se você parou para pensar nesse detalhe. Olha, além do treinamento que René passou, do ponto de vista biológico, eu tinha total confiança, mas eu também sabia que uma vez ele precisando usar da energia emocional, da necessidade psicológica de impor um ritmo, eu sabia que também a gente deu vários inputs, minha esposa que ajudou bastante a René no coaching em alguns momentos, eu acho que a Fátima, né, ela deu em alguns momentos esses inputs para René, vamos lá, você consegue, quando precisar você vai fazer o que tem que ser feito. E naquele momentozinho ali, eu acho que eu não disse que perdeu. Em nenhum momento eu fiquei achando que ia perder. Né? Eu ficava assustado de ver uma situação competitiva que não era esperada. Né? Tem uma coisa que não está encaixando, e foi a espasticidade, né? que é a razão disso tudo. Porque não batia a condição que ele tinha com as condições que foram apresentadas na eliminatória. Quer dizer, era outro René naquele momento ali. Né? Mas aí eu acho que esse estado emocional positivo que foi passado para ele o tempo inteiro, essa condição competitiva de confiança, tal, foi o que levou ele exatamente a essa condição de ir buscar o terceiro lugar, né, e segurar isso até o final, e uma diferença de 3 segundos. Né? Não foi algo que foi assim, que o australiano foi embora. Não foi isso, foi disputado até o final realmente. E eu acho que o emocional aí teve um peso importante para ele segurar, porque ele poderia também ter desistido desde os 250 metros, quando a espasticidade apareceu, nos 500, nos 750, nos 1000. Quer dizer, a vontade, o desejo de acontecer, de realizar, de ter essa medalha aí no peito, acho que foi maior do que tudo, do que qualquer desconforto que pode ter trazido a espasticidade. Eu não tive dúvida de que isso ia acontecer. Né? E ficaria muito, lhe digo com toda tranquilidade, que eu ficaria muito frustrado de não ter uma medalha em função de toda essa situação que ele apresentava. Teria ficado realmente frustrado. Mas, tranquilo, volto a dizer, ela não tem cor, ele é merecedor, e o meu trabalho eu também me sinto confortável para dizer que também mereço. Sem dúvida, Marcelo. Marcelo, muito obrigado, viu, querido, pela sua participação aqui. Eu vou fazer umas últimas perguntinhas lá para o René, porque já está quase com o nosso tempo estourado. Mas lhe agradeço, viu, Marcelo, pela sua participação aqui, querido. Obrigado, querido. Muito obrigado, Tilé, pelo convite mais uma vez. Renezão, monstro, um abraço. Aproveite aí sua estada aí em Tapetinga. Um abraço, querido. Antes da prova, você chegou no Japão. Não vou lembrar se a data específica, Tilé, mas eu acho que foi cerca de 12 dias antes. A gente inicialmente iria fazer o treinamento em um centro, que foi até o centro que o Zaquias Queiroz havia treinado. Ele ficava a 1 hora do hotel que a gente se hospedou. E aí, assim, a gente chegou a conhecer esse espaço. 2 dias depois, entrou lá uma onda de vento, né, eles chamam de, enfim, de vulcão, enfim, coisas da natureza, em que mudou totalmente as condições de água. Aí a gente acabou passando 2 dias sem treinar. A parte emocional no Japão é algo que eu acho que seria um capítulo à parte para estar contando, porque a forma que a gente foi submetida de forma de restrição de exames diários de PCR, foi algo realmente assim que uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional bom por si só iria surtar, porque a gente ficava basicamente numa espécie de prisão mesmo. Hotel, raia, tinha uma academia, por exemplo, que ficava a 2 quarteirões do lugar que a gente estava. Para poder ir até a academia, não poderia, por exemplo, ir de cadeira de roda, ou quem anda ia andando, tinha que entrar dentro de um carro específico para que fosse desembarcado naquela academia. Teve um grupo da delegação, inclusive, em que um profissional de saúde testou positivo e todos os contactantes tiveram que cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias, era o chamado Grupo Cinza, em que eles ficavam dentro
do quarto, sem poder sequer ir ao refeitório, a comida chegava até eles, até que o atleta Daniel Dias, que é um atleta bem conceituado, de bastante títulos assim, pelo esporte, fez uma declaração que parece que chegou até aqui no Brasil, e aí a embaixada brasileira entrou em contato com a embaixada japonesa e fizeram com que eles, pelo menos, conseguissem treinar. Então, foram, assim, dias difíceis. Então, a gente acabou, depois desse local, que era o local que iria ser o local de treino, mudando para um outro. Então, o local que a gente tinha previsto anteriormente era um local que tinha uma raia de 2.000 metros. O local que conseguiram, no final, era um local de 1.000 metros, era um local adequado para canoagem. A gente conseguiu até conviver lá com o pessoal da canoagem que está competindo por agora, ainda está lá no Japão, brigando por medalhas. E aí, depois que chegou na Vila, é que eu diria que as coisas voltaram a entrar numa certa rotina, assim. A estadia nossa, a aclimatação de 10 dias em Hamamatsu foi bem difícil, por esses motivos que eu acabei de expor. E na Vila a gente conseguiu ter um pouco mais de liberdade, né? Obviamente que é uma liberdade limitada à Vila, né? Não podíamos circular na cidade, mas a Vila, por ser um local bem espaçoso, a gente já conseguia ali transitar, circular com a maior facilidade e ter contato com a raia oficial, que era a raia que a gente iria treinar. Eu acho que foi bom para se acostumar com o fuso. O fuso foi algo difícil no início, são 12 horas de diferença, então virou até motivo de brincadeira dos colegas, o tal do jet lag. Foi no início ali, os 3 primeiros dias, foi bem difíceis assim, né, da gente poder se acostumar. Eu tenho dificuldade com sono natural, então não foi diferente. Às vezes eu tenho que tomar remédio, medicação para poder dormir, então para mim não senti tanto por conta disso, que eu tomava o remédio, na hora que eu tinha que dormir, dormia. Mas alguns colegas sentiram o jet lag, a gente até personalizou o jet lag, a gente falava, rapaz, o jet lag parece que tá te pegando aí hoje. E aí era engraçado, tinha um colega, Michel, que, pô, o jet lag pegou ele de jeito lá, que o cara passou uns 2 dias, assim, deitado, prostrado na cama, mas no fim deu tudo certo, a gente teve tempo de se aclimatar, de ganhar confiança, né? Que a questão da confiança é uma coisa muito importante num evento como esse. E no meu caso, a felicidade de estar representando o esporte do remo, que havia 13 anos que não conquistava uma medalha. A única medalha conquistada foi num barco duplo, é a primeira num barco individual, é uma medalha inédita do país. E assim, eu só me sinto feliz. Eu acho que tudo isso que a gente conversou aqui no programa, todo esse esforço, me sinto assim realmente feliz, merecedor e realmente assim, né, não tenho palavras para descrever, na verdade, né? Eu acho que valeu a pena ter feito tudo isso para entrar na história, né? Eu acho que fechou um ciclo da minha vida esportiva e um recado de que eu posso mais, eu tenho essa consciência hoje de que eu treinando em água, eu sou bem competitivo, eu posso estar brigando ali sempre nas cabeças, entre os 3 melhores. Agora o futuro a Deus dirá, né? Como a gente conversou anteriormente, eu não sei se eu tenho a mesma disposição e a mesma força para estar brigando o tempo todo, até porque tenho família, tenho uma profissão que eu deixei de lado, assim, para estar vivendo esse sonho, que é um sonho que realmente vicia, porque é uma adrenalina assim indescritível, tá ali representando o país, alcançando feitos históricos, mas vamos ver os próximos dias, o que está acontecendo, a ficha ainda está caindo, e no momento eu só quero mesmo curtir esse momento, estou indo para Itapetinga, minha cidade, quero estar com minha família, com meus amigos, desfrutando esse momento, dividindo esse momento com eles. Me diga uma coisa, você falou aí da adaptação ao fuso, e a alimentação, você teve alguma dificuldade? A alimentação tive, né? A alimentação eu tive desde o período que eu fui para São Paulo. A gente tem uma pessoa muito especial que trabalha conosco, Cláudia, não sei se ela está nos ouvindo,
Mas Cláudia é uma pessoa que ela tem assim o dom da cozinha. E aí a gente recebia o plano nutricional de Moisés, passava para ela, ela fazia a minha comida bem restrita, dividia certinho lá nos potinhos, eu levava para a Sauípe, e isso fez muita diferença no período em que eu treinei aqui na Bahia. Quando eu fui para São Paulo, em que eu fiquei lá no CPB, no Centro Paralímpico Brasileiro, basicamente eu tinha que seguir o plano alimentar do centro. Então, eu sentia que meu intestino já funcionava diferente, que meu corpo também respondia diferente. E no Japão foi muito pior em relação a isso, porque as comidas lá eu acho que tem bastante condimentos, não são ruins. A gente até come 1, 2 dias, mas comer diariamente, eu percebia que em alguns dias assim eu tinha uma certa dificuldade de me alimentar. A comida japonesa, como muitos que já foram, a comida japonesa do Brasil é melhor do que a comida japonesa do Japão, pelo menos para mim, é uma opinião pessoal. E, e aí eu tive algumas dificuldades assim, né? No final, então, eu estava louco para vir embora, principalmente depois que acabou a competição. A gente ainda ficou 2 dias lá. Eu não aguentava mais ver a comida. Mas eu acho que tudo isso faz parte, assim, serve de aprendizado para a gente testar, né? O quanto nós conseguimos, como seres humanos, suportar, seja diversidades físicas, nutricionais, e eu só tenho mesmo a agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Muito bem. Ô Renê, falamos aí na alimentação, eu tinha uma pergunta aqui, estava entabalado para lhe fazer, deixa eu tentar recuperar aqui o raciocínio. Né? Depois da Covid eu fiquei assim, sabe? De vez em quando eu esqueço no meio do caminho Normal. do que eu ia falar. Eu falei da alimentação, falei, tá sim, lembrei. Você constatou, passou por alguma experiência com tremor de terra? Pois é engraçado você falar isso, porque teve um dia, acho que foi mais ou menos no 5º ou 6º dia, em que um colega do quarto vizinho adentrou no nosso quarto, lá desesperado, acordando. Eu dividi o quarto com o Michel, um atleta do Flamengo, do Barco PR2, e ele basicamente acordou a gente, né, gritando, dizendo que estava ouvindo e sentindo um tremor de terra. Eu estava com muito sono, apenas abri o olho, olhei para ele. Depois de umas 2 horas, eu fui querer entender o que ele tinha percebido. E aí ele tinha no celular lá um aplicativo em que mostrava, né, realmente os tremores. E aí a gente percebeu que tinha tido lá 10 quilômetros um tremor. Ele disse que sentiu, eu particularmente não senti. Né, eu até vi no celular, mas eu acho que na hora que teve eu estava com sono. Mas, segundo relatos das pessoas que moram lá, é normal ter esse tipo de acomodação, eles chamam assim de acomodação, mas, graças a Deus, eu não estava afim também de sentir, não. Eu, particularmente, mesmo sem essa percepção. Bom, eu quero lhe agradecer pela sua participação aqui, foi um prazer enorme de rever, né? Apesar de através de uma câmera. Sim. Lhe parabenizar mais uma vez pela sua brilhante conquista e faço aqui a última pergunta, que é aquela pergunta tradicional que eu sempre encerrei os programas na Metrópole e encerro aqui nas lives também. Deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Que eu me recorde, não. No momento, não. Eu acho que você sabe, né, como ninguém, abordar bem os temas proveitoso como os outros. Eu acho que realmente a gente conseguiu explorar bem e só tenho a agradecer. Mais uma vez, estamos falando aqui desse bate-papo descontraído, como bem mencionado, e que a gente pode ter esse espaço de estar se expondo, de estar conversando e de estar trocando essas experiências, né, Tilé? Uhum. Com certeza. Meu amigo, muito obrigado. Um grande abraço para você e boa noite. Valeu, um abraço, boa noite a todos que nos acompanharam até agora. Um abraço. Finalizar Abração. com ela. Isso, Valeu. mostra a medalha mais uma vez, exatamente. Parabéns, grande Renê. Bonita, hein? Muito bem. Hoje eu conversei. Obrigado, irmão. Valeu, meu irmão.